Com a era digital que a gente vive hoje, está cada dia mais difícil incentivar os nossos jovens e crianças a lerem. E isso acontece por conta de vários motivos. E um deles são que eles não têm exemplos dentro de casa, não há um incentivo. Nas escolas, o incentivo é como se fosse uma obrigação, porque tem aqueles livros escolares, mas acaba sendo uma obrigação ler eles. E o celular, que acaba fazendo com que a criança não tenha tempo para a leitura. Então, se você não me conhece, meu nome é Débora. E se você não me segue, comece a me seguir agora, se inscreva aqui no canal, curte, comente e compartilhe se você tem essa dificuldade de incentivar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, seja quem for, a começar uma leitura. Então, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Em uma parte é como as escolas poderiam incentivar melhor a leitura para essas crianças e esses jovens e o incentivo dentro de casa também. Não sei se continua assim, mas eu acredito que sim. Mas na minha época de escola, e já tem um tempinho aí que isso aconteceu, as escolas elas escolhiam um livro para matéria de português, em que a gente tinha que ler esse livro e tinha que fazer um trabalho, uma prova relacionado a esse livro. E isso ocorria, por exemplo, vou dar a minha opinião daquela época, é que os livros que as escolas escolhiam geralmente eram muito chatos. Pra mim, né, não vou generalizar porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Mas pra mim, os livros eram bastante chatos. Tinha um ou outro que valia muito a pena ler. E eu tenho até alguns aqui que, na verdade, eu tenho um que quem leu foi meu irmão. E que eu li, sou apaixonada pela história, mas enfim. Então, na minha época, a escola tinha um livro e a gente tinha que fazer a prova desse livro. Sendo que o livro, ele não gerava muito interesse nas crianças, nos jovens, né, a lerem mais. Então, acaba sendo uma obrigação. A gente tinha a obrigação de ler aquele livro para fazer a prova. E quando isso acontece, quando tem essa obrigação de alguma coisa, obrigação de ler, eu sou obrigada a ler aquele livro, a leitura acaba sendo chata, não sendo dinâmica. E os jovens acabam achando que não gostam de ler por conta disso, por conta de não achar um livro interessante, um autor interessante, às vezes até mesmo a história. Então, o que as escolas poderiam fazer hoje em dia para trazer mais esse incentivo da leitura? Como já falei, os jovens eles estão muito ligados às redes sociais. Hoje em dia, principalmente o TikTok. Então, eu acho que seria bem interessante as escolas escolherem livros que estão sendo hypados nas bookreads. Então, principalmente no TikTok. Isso faz com que possa gerar uma curiosidade a mais nesses adolescentes que estão ligados no TikTok, nas redes sociais, em que vão ver alguém comentando sobre aquele livro e vai gerar esse interesse de ler. Então tem vários exemplos de livros, gente. Vamos lá. Percy Jackson, que agora saiu a série e pode gerar interesse ainda mais de uma leitura. Harry Potter, que nunca sai do hype. Muitos jovens já conhecem por conta dos filmes e pode ler o livro e se interessar. A gente também tem Jogador Número 1, que fala sobre isso, de tecnologia, de jogos, de você entrar dentro do jogo. Então, eu acho que esses livros, assim, mais hypados, que tá uma Agatha Christie, um Sherlock Holmes, então que gerem interesse nos jovens lerem e começar a ter um gostinho mais sobre a leitura, né? Com o intuito de ler mais livros. Tem diversos outros livros que a escola pode escolher. Um outro ponto que eu acho que seria bem legal e bem interessante, a escola escolher 5 livros. E na sala de aula, os alunos escolherem qual livro ele vai ler.
Então, vamos supor que eu queira ler Jogos Vorazes. Então, eu vou ler Jogos Vorazes, vou fazer uma resenha, uma redação, vou falar meu ponto de vista, vou falar do que eu achei, do que se trata o livro. Então, é uma forma também do adolescente escolher qual livro que ele quer e se interessar. Não vai ser tipo uma leitura obrigatória, porque ele vai ler a sinopse, ele pode ver na internet do que se trata o livro e se interessar por ler aquele livro. Então, acho que vai ser mais dinâmico para o adolescente se ele tiver a liberdade de escolher o livro que ele quiser. E é um ponto a se pensar também em escolas. Um outro ponto legal que pode se fazer nas escolas é fazer uma votação de qual livro a turma vai ler. Que nesses 5 livros que o professor escolheu na sala de aula, o livro, vamos supor, de jogador número 1 foi escolhido pela turma. O jogador número 1 fala sobre jogos, fala sobre esse universo nerd, tem filme. Então, o que seria bem interessante? Por que não fazer uma leitura coletiva? Não sei se nas escolas eram assim, pelo menos na minha turma não era. Cada um lia o seu e ponto final, acabou, vai fazer a prova. Mas que tal fazer um debate, 50% e 100%? Fazer uma roda ali com a turma, cada um falar o ponto de vista, cada um interagir, cada um conversar sobre o livro, debater. Pode ter spoiler, né? Porque todo mundo vai ter que estar lá nos 50%, né? Ou nos 100% terminado o livro. Então, eu acho que isso seria uma interação bem legal para esses adolescentes. Porque vai tratar um pouco quem é tímido, então vai tratar a timidez. Que vai incentivar, porque se a pessoa chegar lá, não tiver o que debater nos 50%, ela vai ficar um pouco retraída. Então, vai fazer com que ela queira chegar aos 50% para saber o que o pessoal está falando, para dar a opinião dela, para falar se ela gostou ou não gostou. Se o livro que a turma escolheu tiver um filme, eu acho legal o professor passar na sala de aula, né? Tirar um tempinho dessa aula e botar o filme para o pessoal ver e depois em outra aula debater sobre o filme e fazer também a comparação do filme e do livro, se o pessoal gosta mais do filme, se gosta mais do livro. Então essa interação também é muito divertida e vai fazer com que os jovens eles começam a se incentivar mais pela leitura. Tem um livro que eu acho que seria, sinceramente, muito interessante, muito legal, que é A Mandíbula de Caim. Não sei se vocês conhecem, eu tenho ele aqui. A Mandíbula de Caim. É um quebra-cabeça e você precisa investigar. Então aqui as páginas elas são colocadas de forma aleatória e você tem 6 assassinos, se eu não me engano, 6 vítimas e você tem que saber quem são as vítimas e quem são os assassinos. E eu acho que seria bem interessante de juntar a turma toda para tentar decifrar. A ordem não é divulgada pela Intrínseca, mas eu acho que fazendo um debate com a turma e o pessoal escolhendo a ordem da turma, a ordem que a turma quiser, eu acho que seria bem interessante e incentivar muito mais o pessoal a ler, porque é divertido, você vai ter que ler, você vai ter que prestar atenção e cada um vai dar a sua opinião de quem pode ser o assassino, de quem pode ser a vítima. Então acho que seria bem divertido e bem dinâmico as escolas botar para ler esse livro. Acho que seria... eu iria gostar muito de participar, eu iria gostar demais. Comenta aqui se você iria gostar, se na sua escola tivesse A Mandíbula de Caim, para vocês decifrarem a sua sala toda ali, conversar sobre esse livro e tentar achar a investigação, as páginas certas e de todos os assassinatos. Eu iria gostar muito e teria sido muito divertido na minha época de escola. Tem várias maneiras da escola incentivar a leitura e essas daqui foram só algumas dicas que eu dei para ver se o professor que vê esse vídeo
se interesse por alguma, ou até mesmo algum aluno que possa levar essas ideias para o professor, eu acho que seria bem divertido e bem dinâmico. E também tem a parte da escrita, que na minha escola não teve isso, a gente só fazia a redação e olhe lá. Então acho que seria bem legal também, por que não fazer um concurso de escrita, de contos. Cada um que quisesse participar, não seria algo obrigatório, escrevesse um conto, mostrasse para o professor ia corrigir se tivesse algum errinho de português e tudo mais, como se fosse um revisor. E botar lá um concurso, botar que é o primeiro lugar, talvez ganharia, quem sabe, um Kindle para incentivar ainda mais a leitura de e-books. Quem sabe a escola fizesse tipo um mini livrinho, publicasse no site da escola, não sei, esses contos. Então acho que seria bem divertido para a gente começar a incentivar mais os nossos adolescentes, as nossas crianças, tanto a lerem quanto a escreverem, porque com as redes sociais, como eu já falei, a gente, além de ficar meio bitolado, a gente vê que muitas pessoas cometem muito erros de português, porque fica com aquela escrita de internet. Então, quanto mais você escreve errado na internet, por ser às vezes uma gíria da internet, uma forma de falar da internet, você vai levar isso para o seu cotidiano e você acaba falando errado, escrevendo errado. Então é uma forma também de incentivar a escrita dos alunos, né? Tem tanta gente que tem uma ideia legal, não sabe botar no papel, e chega um professor que faz essa interação, que tem esse incentivo dos alunos a escreverem um conto que mais tarde, no final, no futuro, quem sabe ele não possa ser um best-seller aí. Então, acho que também seria isso, né, incentivar. Acho que as escolas não é só, tipo, você aprender português, matemática, história, essas matérias. É você mostrar para o aluno, mostrar para o adolescente que ele pode seguir aquele sonho, que ele é capaz de fazer o que ele quiser, se ele quiser ser um escritor, se ele quiser ser um médico, porque na verdade as escolas elas focam muito mais para esses empregos tipo normais, que é médico, advogado e tudo mais. Só que tem gente que não quer isso. E hoje no Brasil a gente sabe que é muito difícil viver da escrita, né? Tem que ter muita sorte, muita habilidade, tem que ter muito QI na área. Então acho que quando você começa desde pequeno, desde adolescente, desde criança, a você se incentivar melhor a sua criatividade, sua escrita, sua leitura, eu acho que é melhor para quando você chegar lá, se você quiser fazer esse tipo de seguir esse tipo de carreira, é muito mais fácil. Então acho que o professor ele poderia pesquisar mais, botar o pessoal a fazer um conto, pesquisar como é que se faz para divulgar no Brasil, de quanto um escritor ganha mais ou menos. Então acho que seria bem legal, uma aula assim bem dinâmica, e não seria algo obrigatório, porque nem todo mundo quer escrever alguma coisa, quer escrever um conto. Falei sobre as escolas, como elas podem incentivar a leitura, falei um pouquinho sobre escrita também, e agora como os pais podem fazer isso dentro de casa, porque não adianta a escola incentivar e quando chegar em casa a criança literalmente pega tudo que aprendeu na escola e bota ali de lado e só pega de novo quando for para a escola. Então eu sei que é muito difícil os pais que trabalham fora estipular horários. A criança tem horário para jogar, para estudar, para mexer no celular, nananana. Só que tem pais que trabalham o dia todo fora, então como é que eles vão ficar ali falando para a criança o que ela tem que fazer, que é horário de estudar, que é horário de comer, que é horário disso? Não tem como, é muito difícil. Então, para que isso aconteça, os pais e os filhos, eles precisam conversar, eles precisam debater, precisam ver o que é importante. Que tal a forma de você incentivar o seu filho é ler um capítulo por dia com ele?
Então, um dia você lê, o outro dia ele lê. Ah, Débora, poxa, eu chego do trabalho cansado, tem que fazer comida, tem que cuidar de criança, tem que arrumar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso tudo acontece porque é o dia a dia de um adulto, muito corrido, muito louco. Mas e que tal a criança ler enquanto você cozinha? Enquanto você tá lá cozinhando, ele tá lendo, vocês conversam, vocês debatem, ou depois do almoço, na hora, antes de dormir, um pouquinho. Se você ler cada dia um capítulo, se vocês conversarem sobre isso, já vai incentivar a criança a ler mais. Tanto isso é tanto criança quanto adolescente, né? Criança tem aqueles livros fininhos, bobinhos, que você pode ler um livro, perguntar a opinião da criança. Olha, aqui a gente vai ler sobre o livro do sapinho. O que você achou do sapinho? Qual a sua opinião? Você gostou? Você não gostou? Isso faz com que a criança também comece a interpretar o texto que ela está lendo, né? Saber interpretar de uma forma, dar a opinião dela, falar os pontos negativos, falar os pontos positivos. Então isso já é você incentivar. Porque não adianta nada você comprar livro, o livro ficar na estante, você não lê, a criança não lê, porque ela vê que você não lê, então ela não tem esse incentivo dentro de casa, né? Porque as crianças, elas puxam muito pelo incentivo. Então, se a criança vê você lendo, ela vai ler, ela vai querer ler, ela vai se interessar pela leitura. Agora, se você fala do lado dela que você não gosta de ler, que você não tem paciência para isso, se ela não vê você lendo, ela não vai querer. Se ela só vê você no celular, o que ela quer? Celular. O que ela vai querer? Ficar só no celular. Então, o incentivo também tem que vir dos pais. Eu sei que é muito difícil, mas tem como a gente incentivar aos poucos. Você não precisa ler um livro em um dia só. Lê um capítulo. Conversem sobre, no jantar, conversa sobre o livro que a criança está lendo, o livro que a escola escolheu, você pode ir lá, pode ver, pode tentar se interessar também pelo assunto, né? Porque tem pais que chegam, a criança fala que está lendo o livro e caga, né? Então como é que a criança vai se incentivar assim? Quando a criança estiver lendo um livro, pergunta para ela sobre o que é o livro, pergunta para ela fazer uma resenha. Escolham livros juntos, que você vá ler, que você vá se interessar também, que vocês peguem, leem juntos, cada um lê um pouquinho à noite. Que nem eu falei, um dia um lê um capítulo, o outro dia o outro lê o capítulo. E vocês conversem sobre. Eu acho que quando tem essa interação também na família, isso faz com que a criança se interesse também, né, gente? Então você pode escolher livrinhos curtinhos que você pode ler um dia, principalmente crianças, né? Crianças gostam muito daqueles livros que tem bastante figuras, e você pode mostrar para ela, ir lendo devagarzinho, perguntando o que ela entendeu sobre aquilo. De conversar mesmo, se for um adolescente, perguntar o que ele está lendo, pergunta sobre spoiler mesmo. Ah, Débora, eu não tenho tempo para ficar pesquisando o que o meu filho lê, qual o tema daquele livro. Cara, você pode ver um vídeo no YouTube, que eu tenho certeza que tem, sobre aquele livro, e você pode ver do que se trata a história mais ou menos, porque vai que você se interesse também pela história. Tem muita gente que não gosta muito de ler, mas é porque que desde o começo não teve essa interação, esse exemplo de ler. Então, eu acho que isso daí é muito importante para os nossos jovens e nossas crianças, né? Porque, como eu falei, a internet está aí e muitas coisas que eles aprendem são na internet, e eu não gosto muito das crianças ficarem assim bitoladas no celular, fazendo dancinha, porque você passa na rua, você só vê as crianças assim dançando, parece um tique nervoso, e isso eu acho que já tá indo além do que os pais imaginam. Então, em vez de dar um celular para uma criança, para um bebê, para ele ficar quietinho, por que você não dá um livro? Dá um livrinho, conta uma história para ele dormir. Comece a incentivar desde pequeno. Isso vai te ajudar e vai ajudar o seu filho. Vai ajudar ele tanto agora, tanto no futuro, que ele vai ter
ele vai gostar de ler, ele vai saber interpretar um texto, ele vai ter criatividade, ele vai saber diferenciar, ele vai ler mais rápido. Então isso vai ser ótimo para ele e para o futuro dele. Então é isso, gente. Eu falei demais, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu quero que os nossos jovens eles possam cada vez ler mais, né? A gente sabe que as redes sociais, o TikTok, Instagram, YouTube, tem vários influencers que falam sobre livros que você pode ir, você pode se interessar, você pode seguir eles para saber mais sobre os livros, para saber se é isso que o seu filho gosta. Às vezes você quer tá afim de dar alguma coisa para ele, não sabe, então você dá um livro, pergunta se ele gosta de ler. Por exemplo, tem muitos jovens que gostam de jogos, né? Cara, e por que não o Jogador Número 1? Cara, é um livro bem legal, fala sobre jogos, fala um pouquinho sobre depressão também. Então, e é isso. Eu acho que quanto mais a gente incentivar os nossos jovens a lerem, vai ser melhor para o futuro da nação, porque os jovens de hoje em dia estão cada dia mais difíceis, estão cada dia lendo menos, estão cada dia visando mais TikTok, dancinha, visando coisas erradas. Então é tão bom quando a gente consegue incentivar qualquer pessoa a ler, não só ler, mas a coisas boas, né, da vida. A leitura, ela te leva para caminhos totalmente diferentes disso. Ela pode te levar a mundos diferentes, ambientes diferentes. Então é muito bom você ler, e eu acho que é essencial a leitura na vida de alguém. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, a como você pode incentivar os jovens, incentive mesmo a lerem, a ter mais criatividade, a escreverem, porque o nosso mundo está cada dia mais difícil. Quando você lê, você consegue se expressar melhor. Então, eu acho isso muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!